É, fiel, parece que nós finalmente temos um goleiro. Posso dizer que eu estava um pouco ansioso para fazer esse vídeo, mas para não parecer muito emocionado, dar tempo ao tempo, né? Desculpa a luz, gente, a luz estava aqui do quarto, tá meio ruim, né? Não estou em casa, então talvez ela fique acendendo e apagando. Mas enfim, para não parecer muito emocionado, também para não tempo ao tempo, porque o futebol precisa de tempo, seja para o bem ou seja para o mal, né? Eu resolvi esperar. Mas como eu vi uma galera já fazendo vídeo sobre isso, né, especialmente depois da classificação contra o Curitiba, eu falei, bom, acho que agora é o momento certo, né? Inclusive eu tava com esse feeling que agora era o momento, né? Mas depois de ver a repercussão, né, e o pessoal fazendo conteúdo sobre isso, falei, bom, acho que também é hora de fazer o meu. Para falar a respeito de Hugo Souza, o novo reforço, né? Novo assim, já tá aqui há um mês, né? Mas basicamente desde que ele chegou, mas novo nessa janela, né? Dos novos reforços que chegaram nesta janela, ele é um dos novos reforços. Eu vou dizer, gente, que não fui uma das pessoas que malhou a contratação dele, de nossa, pra quê? Trazer esse cara, bibibi, bobobó, pô, trazer um goleiro melhor, de nível maior, já mais experiente, enfim. Não fui uma dessa galera, mas também não foi a galera que falou, não, tem que vir, vai dar, arrebentar. Eu achava o seguinte, pô, empréstimo, o Corinthians não paga nada, acho que pagou assim, R$1 milhão pelo empréstimo, pouca coisa no meio do futebol. Eu falei, talvez seja um pouco melhor que o Donelli, acho que vale o risco, enfim. E falando do Donelli, fazendo um aspa sobre ele, eu não acho que ele foi mal no momento que ele estava de titular no Corinthians. Eu acho inclusive que ele pega boas bolas, ele defendeu bolas difíceis, né, teve boas defesas, inclusive na Arena da Baixada que eu tava lá, ele fez boas defesas, evitando até uma goleada contra o Atlético Paranaense. Então assim, eu acho que o Donelli ele evoluiu em relação ao que ele era antigamente, né? Em 2022 eu lembro que ele entrou como reserva, antes do Carlos Miguel até vir a ser o reserva do Corinthians, e ele foi meio mal, né? Tomou gols que eram defensáveis, tudo mais. E acho que aquilo deixou uma impressão um pouco ruim dele, especialmente aquele jogo contra o Palmeiras. Mas aquele jogo contra o Palmeiras, assim, eu falo, clássico é uma maldição, porque se você ganha, ilude, se você vai mal, pô, condena. Então, assim, eu não considero muito o clássico para determinar a carreira do Donelli. Eu considero que assim, ele realmente falhava um pouquinho em alguns lances, bolas defensáveis, nem acho que eram falhas, acho que eram deficiências, que eram bolas que você poderia pegar, mas, enfim, que não chegavam a ser falhas, né? Acho que dá para entender o que eu quero dizer. Mas acho que ele melhorou. Porém, o Hugo Souza mostrou que ele está ainda melhor, né, do que a gente esperava e do que o Donelli estava apresentando. Eu acho que o Donelli hoje ele é um reserva mais confiável do que ele era. Então eu acho que ele realmente evoluiu o nível dele. Então hoje, por exemplo, se o Donelli entrar, eu não vou ficar tão receoso quanto eu ficava antes, quando ele entrava de titular, quando algum dos titulares oficiais, como o Cássio, por exemplo, estavam fora de combate. Mas eu acho que hoje realmente, né, depois do que o Hugo Souza demonstrou nas partidas que ele jogou, ele realmente é um titular incontestável, né? Ele chega contra o Criciúma, faz uma baita defesa, o gol ele toma um desvio infeliz, né? O Corinthians ganha depois do Bahia fora, né? Ele defendendo boas bolas, né? Inclusive no final do jogo, quando o Bahia abafa o Corinthians. Contra o Grêmio, né, ele também defende boas bolas, ele faz uma defesaça no... Aí pela Copa do Brasil, né? Tem o Brasileirão, que ele também fez boas defesas, mas na Copa do Brasil a bola tá entrando e ele vai e espalma, né? Uma bola meio desviada, né? Contra o Grêmio agora na volta, ele cata uma bola difícil do Soteldo, assim, no meio do gol, mas uma bola rápida. Pega um pênalti, né? Tudo bem que foi um pênalti bem mal batido, né? Isso não dá nem pra negar. Mas ele cata um pênalti, né? Acerta o canto. E já tinha um certo histórico de pênalti, né? Agora tem 7 pênaltis defendidos na carreira. Então, um goleiro que vem se mostrando, né, muito seguro, muito seguro. Eu vi uma galera falando, pô, mas ele depois foi mal no Flamengo, não sei o quê. Realmente, eu concordo. Eu não vi muito dos jogos dele, mas eu lembro que ele começou bem, inclusive era bem falado. E depois, né, no decorrer, ele deu uma decaída, enfim, não conseguiu mais render. Mas ele deu uma entrevista sobre isso, né? Quer dizer, deu entrevista quando ele chegou no Corinthians, ele falou sobre isso. Que ele ficou muito deslumbrado, que ele, acho que em outras palavras, ele subiu no salto. Ele ficou muito iludido, né? Tava com o famoso, como o Fernando Diniz gosta de dizer, um mascaradinho. Ele ficou mascaradinho de, pô, sou melhor, eu sou top. Ele ficou quase se achando a maior bolacha do pacote, né? A última bolacha do pacote do Flamengo, o cara que tava no topo, enfim, sou intocável. Isso, pelo que palavras dele, né? Deixou ele muito deslumbrado e ele meio que, tô ok, né? Fora que foi pra noite, enfim, outras coisas. Ele mesmo disse que ele não deu a condução correta na carreira dele naquele momento e isso fez ele cair de produção. Eu acho importante que ele fale sobre isso, porque realmente me parece que foi isso, porque depois ele foi para Portugal, ele falou que aprendeu muito lá, mesmo sendo uma segunda divisão, a filosofia dos times é diferente, né? Mesmo que você esteja num nível abaixo, a filosofia praticada na Europa é diferente, né? Inclusive ele jogou contra o Benfica, contra o Porto, então ele enfrentou adversários de um nível alto, né? Inclusive ele pega 3 pênaltis no mesmo jogo, um do Di Maria, um do Arthur Cabral, né? Que quem lembra jogou no Palmeiras, no Ceará, tá lá no Benfica agora, e de um outro cara que eu não sei o nome do Benfica também. Então ele pegou 3 pênaltis, né, no mesmo jogo, né, no Estádio da Luz contra o Benfica, que, né, é o gigante de Portugal, ele jogando por um time pequeno lá de Portugal, tanto que foi rebaixado.
Mas, é assim, ele chegou bem, aí muita gente falou, putz, será que ele não vai decair? A gente não sabe, não tem como saber, o futebol, ele é imprevisível, né, o Yuri, por exemplo, começou muito bem, foi comprado, decaiu, esse ano tá um pouco melhor, ainda abaixo do que a gente espera, mas tá um pouco melhor, então o futebol é imprevisível, não tem como saber. Mas hoje o Hugo Souza está catando muito, entendeu? Eu não lembro até agora, por exemplo, se você falar, ele teve uma falha, não lembro de nenhum gol de falha, assim, dos que eu tô lembrando aqui, o Corinthians perdeu o jogo recentemente. Empatou contra o Juventude. Não foi a falha dele, a bola, sim, foi a falha do Fagner, né? O senhor Fagner. Contra o Criciúma, um desvio, não teve o que fazer. Contra o Grêmio, os dois gols do Grêmio, né? Não teve, inclusive, um deles ele até toca na bola, né? Ele consegue tocar e quase evita o gol. Contra o Juventude ele também quase evita o gol também. O segundo gol do Grêmio, né, no Brasileirão, não teve o que fazer. Como são poucos jogos, gente, estou pegando aqui da memória. Então, assim, ele não falhou em nenhum jogo, nenhum jogo não, em nenhum gol que você fale, nossa senhora, todos os gols eram tomáveis, eram totalmente tomáveis, e ainda assim ele quase catou alguns, né, quase conseguiu operar milagres em outros deles. Então, assim, é um goleiro que está muito seguro, entendeu? Assim, e não só isso, ele transmite segurança, né? Porque uma coisa também é o goleiro que tá catando, mas você vê que ele tá meio espalhafatoso, enfim, ele não segura bem a bola, o cara chuta, ele deixa a bola cair. Claro que às vezes pode acontecer isso, mas ele não faz isso com constância, entendeu? A bola vai no gol, ele encaixa. Várias vezes ele encaixa. Teve um lance, acho que agora não sei se foi o Grêmio, acho que foi pela Copa do Brasil, Copa do Brasil. Que o Arezo é um baita atacante, né? Vocês não devem conhecer, mas eu já, como sou um cara que acompanha um pouco o mercado sul-americano, o Arezo é um atacante uruguaio que tá no Grêmio, né? Ele entrou no segundo tempo na Copa do Brasil. Ele chega na cara do gol do Hugo Souza, tudo bem que ele chuta em cima do Hugo Souza, mas ele tá curta a distância, tipo, a queima-roupa, 1 metro, 1,5 metro, ele chuta, o Hugo faz isso aqui. Ele encaixa a bola. Ele não despalma. Ele podia espalmar. Isso seria entendível ele espalmar aquela bola pra frente, pro lado, pra cima. Não, aquilo ali mostra uma coisa, ele está focadaço, ele está concentrado. Fora outras coisas também que pra mim é importante. Você vê que ele vibra, você vê que ele... ele tomou o gol contra o Atlético Mineiro, esse é outro jogo que eu tava tentando lembrar, que eu tava em Minas, no caso. Os 2 gols de pênalti, eram gols de pênalti ok, né? Não tinha o que fazer. Tanto que ele pula no primeiro pênalti, ele quase pega a bola, tanto que ele fica puto da vida, que ele não consegue alcançar. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho legal. Ele vibra muito quando ele defende, ele vibra quando a gente ganha, ele vibra quando sai gol, ele vibra... Ele fica pé da vida quando não consegue pegar a bola. Isso é o jogador que está sentindo, que está querendo, que está com fome. Isso é importante a gente ter no elenco. Gente com fome, né? Não só o Hugo, tem outros caras também. Tem isso, mas lógico que agora o vídeo é sobre o Hugo. Então acho que o Corinthians acertou muito na contratação do goleiro, né? E ainda mais sendo uma coisa assim, veio por empréstimo, sem pretensões, não veio com aquela expectativa, né? E está entregando muito, É um goleiro alto também, acho que é importante isso. O Donelli, por exemplo, é mais baixo, então alguns gols, naturalmente, talvez ele tomasse mais, né? Porque o Hugo tem praticamente 7 centímetros a mais. Ele tem 1,89, o Hugo tem 1,96. Então, assim, são 7 centímetros a mais e isso faz muita diferença. É só vocês lembrarem do chute do Moses na final do Mundial, né? Que o Cássio tira com a ponta do dedo. Se ele tivesse 1 centímetro a menos, a gente teria tomado o gol. Então, isso faz diferença. E assim, a gente não perde tanto em estatura de goleiro, porque o Carlos Miguel é gigantesco, muito maior até. Ele tem 2,4, né? São 8 centímetros a mais, né? Que fariam ainda mais diferença. Mas acho que o 1,96 está uma altura legal, ainda mais se ele compensar com a agilidade. E ele mostra que tem uma agilidade também muito boa, né? Parecida com a do Carlos Miguel. Então, isso assim, acho que a gente não vai sentir mais a ausência de goleiros. Acho que esse nosso problema foi resolvido. E ele está emprestado. Quanto o Corinthians precisa pagar para tê-lo? Pelo que eu apurei, pelo que o pessoal também foi perguntar para o pessoal do Corinthians quanto que é o contrato que o Corinthians precisaria exercer de compra, está na faixa de 5 milhões de reais, um pouco menos que isso, acho que é 4.900, um dinheiro muito baixo para o mercado nacional, até para o mercado do Brasil é muito baixo, é um valor muito irrisório, ainda mais para o Corinthians, então tá tranquilo, muita gente falou, mas o Flamengo pode fazer jogo duro, não sei o que, não pode, porque esse valor está fixado em contrato, no empréstimo foi fixado, então o Flamengo não pode, eu quero mais, não pode, se o Corinthians exercer, é como se uma multa rescisória, o Corinthians pagou aquele valor, acabou, o Flamengo não pode, se o Flamengo falar, não, eu quero 1 bilhão, não, o contrato está 5 milhões, 5 milhões acabou, é nosso, não tem o que fazer, o Flamengo não pode fazer nada, só se o Corinthians não exercer dentro do prazo do contrato de empréstimo, e aí sim o Flamengo pode exigir, mas dentro desse prazo até o final do ano, o Corinthians pagando esse valor de 5 milhões, o Corinthians tem o Hugo Souza em definitivo. E o Corinthians já trabalha para levantar esse dinheiro para poder comprar o Hugo Souza. Mas 5 milhões precisa levantar? Sim, precisa levantar, porque sim, o Corinthians está numa dificuldade financeira, então precisa trabalhar bem, mesmo que é um valor baixo, você tem que tirar de lugares que não façam tanta falta, ou ver de onde é que dá para tirar, enfim, porque o Corinthians agora ganhou quase esse valor na Copa do Brasil. Eu teria usado totalmente para comprar o Hugo, mas eu entendo que ainda tem um tempo, enfim, espera perfumar um pouco mais, eu entendo isso. Mas acho que o Corinthians precisa sim já ficar com essa grana engatilhada para comprar, para não ter problema. Muita gente falou, mas aí o Hugo pode, sei lá, vir uma outra proposta, balançar ele. Eu acho difícil, porque ele está bem envolvido, ele está bem afim. Ele deu uma entrevista no fim do jogo contra o Grêmio,
bem emotiva, né, falando que pô, deu a volta por cima. Isso pra mim mostra que o cara tá afim, tá concentrado e quer dar certo. Porque assim, aí muita gente fala, uns amigos meus falaram, qualquer um fala. Realmente, qualquer um fala, falar é fácil. Mas a questão é, quando você acompanha muito futebol, não só futebol, né, o assunto que você, enfim, convive, domina, enfim, não que eu seja, nossa, melhor que ninguém, mas isso quem acompanha futebol e analisa essas coisas entende que, a forma que o cara fala, não é só falar, é como fala, você consegue perceber, né, a emoção, a vontade, o querer do cara. Uma coisa é falar, oi gente, tudo bom? Outra coisa é falar, e aí gente, beleza? São coisas diferentes, você percebe na tonalidade do cara, na forma que ele fala, no que ele fala, no olhar dele, na expressão corporal dele, o que ele está dizendo, se aquilo que ele diz condiz com o que está saindo da boca dele. E pra mim, todas as entrevistas do Hugo, tudo que ele falou até hoje, né, as expressões que eu falei no campo dele, as reações dele, mostram que ele tá afim de estar no Corinthians, que ele quer continuar no Corinthians e que ele quer fazer história. Ele fala que quer fazer história também, mas ele demonstra isso. Então eu acho isso muito importante. O Corinthians achou um goleiro, como eu falei, jovem, 25 anos, né? O Carlos Miguel também tinha 25 quando a gente falava isso. Pô, o Corinthians tem um goleiro para muito tempo. Se o Corinthians contratar o Hugo, ele mantiver esse nível, claro que ele vai falhar, gente, isso aí. Uma hora ele pode tomar um peru, pode. O Carlos tomou vários perus, vários não, mas tomou alguns perus ao longo da sua trajetória. Mas se ele continuar nesse nível de atuação regular, tendo de catar vários jogos, um jogo ou outro ele falhar, que como eu falei, pode acontecer, tá ok, a gente achou um goleiro por um preço muito bom e que tá afim, isso é o mais importante. O Corinthians tem que ter jogadores que sejam afim, que queiram dar a vida pelo clube, e o Hugo é um deles. Então acho que o Corinthians acertou muito nessa contratação, né? Resolvemos nosso problema, inclusive a gente ficava com essa preocupação, putz, o Carlos tá saindo, tem o Carlos Miguel. O Carlos Miguel saiu, a gente começou, puta que caramba, e agora o Matheus tá pronto, não tá? Ele, como falei, acho que deu com todo o recado durante um tempo, mas a gente viu que precisava de um pouco mais, um goleiro de um nível acima. A gente falou, será que a gente vai achar um cara, putz, talvez só tenha um caras mais velhos, enfim. Achamos um cara novo, pra posição especialmente, com fome de vencer e que está jogando muita bola e que tem potencial. Que ele mostrou isso no Flamengo e está mostrando agora que ele realmente não desaprendeu a jogar. E que agora, com a cabeça no lugar, pelo visto, ele pode render muito ao Corinthians. Mas bom, fiel, esse foi o vídeo. A luz até voltou, acabei de... Mas bom, fiel, esse foi o vídeo, né? A luz até voltou aqui, a luz do quarto acendeu, meio tarde, mas tudo bem. Bom, fiel, esse foi o vídeo, né? A luz até voltou a acender aqui do quarto, né? Mas bom, fiel, esse foi o vídeo, a luz do quarto até voltou a acender, Mas bom, fiel, esse foi o vídeo, a luz do quarto até voltou a acender, né? Quando acabou o vídeo ela voltou, mas enfim. Deixa nos comentários o que você achou a respeito da contratação do Hugo Souza, né? Como falei, já estava aqui há um tempo, mas acho que agora foi o momento da gente fazer esse vídeo. Já temos uma amostra de alguns jogos dele, do que ele pode entregar e do que ele está entregando para falar a respeito disso. Então deixa nos comentários o que você acha do Hugo Souza, concorda com a minha análise ou discorda. Deixa o like no vídeo para engajar, chegar mais pessoas e se inscreve aqui no Império Corintiano. A gente está crescendo, faltam 230, se não chegaram mais alguns inscritos enquanto eu gravo esse vídeo, faltam 230 inscritos para os 1000, acho que até o final a gente consegue bater essa marca, então me ajuda aí. E se inscreve também, segue a gente lá no TikTok e no Instagram, o link está na bio do canal, na bio aqui no YouTube, você entra na página inicial, lá onde tem a descrição, a foto e tudo mais. Lá tem o link dos dois aplicativos, clica em um e vai, se inscreve, clica em outro, vai, se inscreve. Lá a gente posta outros conteúdos, né? No Instagram eu posto algumas notícias, curiosidades, fatos sobre o Corinthians, enfim, estão acontecendo. E no Instagram e no TikTok eu posto pós-jogos, né? Pós-jogos mais curtinhos, algumas notícias mais rápidas, enfim. Ou quando eu viajo, eu posto alguns lances de gol, enfim. Então segue lá, a gente, para essa força. Vou ficando por aqui, fiel. Um grande abraço e vai, Corinthians!